Falaremos hoje da amnistia que o governo Pedro Sánchez promulgou relativamente aos independentistas catalães presos e ainda das eleições regionais em França. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Peço-lhes que partilhem, que subscrevam o programa, coloquem gosto e ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. Há algo que em Espanha está a dividir profundamente a sociedade espanhola. O governo de Pedro Sánchez decidiu amnistiar os independentistas catalães presos e isso está a causar, dentro do próprio Partido Socialista, mas de modo geral na direita espanhola, grandes contestações ao governo de Pedro Sánchez, com o argumento de que ele tomou essa iniciativa apenas para manter o poder e garantir a abstenção dos partidos independentistas catalães nas votações no Parlamento espanhol. Isso pode ser uma verdade, mas também é verdade outra coisa que é muito mais importante do que isso, que é que essa medida de Pedro Sánchez pacifica altamente a sociedade espanhola. A sociedade espanhola é uma sociedade, sempre foi, altamente dividida, é uma sociedade de confronto, em que a guerra civil matou de ambos os lados milhares e milhares de pessoas, muitas vezes de uma maneira absolutamente cruel, e isto é uma forma de dizer que a sociedade teve lugar, não pode continuar dividida e agressiva como é, e que a unidade que se faz com a tolerância do outro e não com agressividade e com violência. É certo que essa medida vai favorecer, de certo modo, os independentistas, mas aqueles que pretendem manter a unidade de Espanha não se devem esquecer que a Espanha é um país de nações, é um país de várias línguas e que o domínio catalão sobre o resto de Espanha não pode continuar tal como está. A Espanha deveria há muito tempo evoluir para uma federação de Estados e manter, através da federação de Estados, uma unidade na diversidade. Neste momento, a regionalização em Espanha, as autonomias em Espanha, são suficientemente largas para permitir o desenvolvimento já de algumas personalidades das várias nações espanholas, nomeadamente a atenção à língua, a importância da língua, a importância dos costumes diferentes das várias regiões espanholas, mas era muito importante que se avançasse nessa autonomia e que a Espanha fosse uma federação de Estados que teriam um maior grau de autonomia, se governariam eles próprios, mas, como federação, mantinham uma solidariedade nacional e uma unidade nacional. Isto é, era importante que a Espanha conseguisse a máxima unidade na máxima diferença possível, conjugando a diferença e a identidade dos povos que compõem a Espanha com a necessária unidade e a necessária solidariedade entre as várias regiões espanholas. Frequentemente, a Catalunha queixa-se de que financia o resto do país. Ora, isso pode ser apenas uma forma de solidariedade que a Catalunha deve ter para com o resto do país. E as regiões não devem ser excessivamente centradas nelas próprias, não devem ser regiões através do egoísmo, mas devem ser regiões através de uma unidade própria e da solidariedade. Se assim conseguirem, elas poderão, dentro de Espanha, alcançar o essencial dos seus objetivos e a Espanha poderá continuar unida. Esperamos que esta medida do governo de Pedro Sánchez sirva para pacificar a Espanha e, ao mesmo tempo que defende as particularidades das várias nacionalidades espanholas, defende também a unidade do Estado espanhol.
Depois disto falaremos de França, muito brevemente também. A França teve eleições regionais e as eleições regionais ditaram, antes de mais, uma derrota estrondosa do partido do presidente Emmanuel Macron, uma invenção de última hora de um partido pessoal de Macron, que se mostrou ser um medíocre presidente, um medíocre governante, e que não cumpriu nada das suas promessas. A França não está em marcha como o seu partido diz. O seu partido é a República em marcha, simplesmente a República, nos anos de governação de Macron, está completamente paralisada. E não aguentou, nomeadamente, as confrontações com os coletes amarelos. Felizmente também que a direita não teve a votação que esperava. A extrema-direita de Marine Le Pen pensava ter uma votação esmagadora que lhe permitisse catapultar-se para a presidência da República nas próximas eleições presidenciais, mas falhou. Elegeu na primeira volta, apenas dominou a região de Perpignan, e vamos a ver o que é que sucederá agora na segunda volta, no próximo domingo. Por sua vez, a esquerda esteve também longe de ter os resultados desejados. Foram os Verdes, um partido que começou por ser de esquerda e se aproximou do centro e neste momento é um partido centrista com preocupações ecologistas. Portanto, estas preocupações, que são preocupações que acabam por ser transversais à direita e à esquerda, porque acabam por unir a sociedade, e isso fez com que os Verdes tivessem uma votação excelente e liderassem as votações regionais e departamentais que ocorreram no domingo passado em França. Há uma notável derrota, sem dúvida nenhuma, que não podemos deixar de assinalar, da esquerda e do Partido Socialista francês. O Partido Socialista francês parece reduzir-se à quase irrelevância de outros partidos socialistas na Europa, nomeadamente do Partido Socialista Italiano, e a esquerda de Jean-Luc Mélenchon não avança de modo nenhum. A esquerda encontra as mais variadas explicações para a derrota. A esquerda é especialista em justificar as derrotas. Acaba por, no fundo, aquilo que acontece é uma incapacidade da esquerda de apresentar propostas que já foram rejeitadas pela sociedade, ou que pelo menos não foram abraçadas pela sociedade. Nomeadamente, uma das propostas do Partido Socialista francês era a gratuitidade dos transportes públicos. Abandonou-se agora essa proposta, que era essencialmente demagógica, na medida em que os transportes públicos têm um custo e os seus utilizadores devem comparticipar nesse custo para perceberem a importância que eles têm. O custo deve ser baixo, mas não deve ser gratuito, porque os utilizadores têm de ter consciência da existência de um custo e que têm de comparticipar nesse custo. Por outro lado, no que toca à generalidade da economia, a esquerda não tem propostas novas a apresentar. Balanceia entre a estatização da economia, a nacionalização das empresas ou uma gestão do capitalismo, uma gestão fraca do capitalismo, como sucede com o Partido Socialista francês. E isso só pode levar a esquerda à derrota. A esquerda tem que inventar novas propostas, tem que perceber que as propostas velhas não estimulam o eleitorado. Um dos grandes problemas do eleitorado é precisamente o desencanto com todas as propostas que existem. E, por isso, a participação dos cidadãos nas eleições francesas foi baixíssima. Apenas cerca de 33%, o que é gravíssimo para a democracia. E é sinal de que as pessoas descreem completamente do sistema partidário atualmente existente em França, que é um sinal que é também idêntico àquilo que acontece noutros países europeus. Ora, isso só se combate com verdade, com frontalidade, sem demagogia e com propostas novas. As propostas dos Verdes são
as propostas da atualidade. Mas não são as únicas propostas da atualidade. É importante que a esquerda reflita na gestão da economia e, nomeadamente, apresente propostas como propostas que conciliem a autogestão das empresas e a solidariedade dessas empresas num contexto nacional. Não é a nacionalização em si que resolve os problemas das empresas, que resolve os problemas da sociedade. Terão as empresas, para funcionarem em termos democráticos, de se autogerir. Os trabalhadores das empresas devem eles próprios tomar em si a gestão das empresas, participar de uma maneira ativa da gestão das empresas. As empresas devem ser de propriedade dos seus trabalhadores antes de mais, mas também não devem fazê-lo de uma maneira isolada. Isto é, devem ter em conta que cada empresa é uma espécie de célula do tecido social. E como célula do tecido social só funciona se estiver ligada a outras células. Por outro lado, o sistema de concorrência e de mercado deve conjugar-se com um sistema de cooperação e de solidariedade. Só conjugando isso, com ideias novas, com propostas novas, poderá haver uma verdadeira mudança na sociedade. A extrema-direita, aquilo que pretende é o mais do mesmo, com violência, com egoísmo, com agressividade. O centro é a estagnação, a completa desertificação de ideias. Terá de ser a esquerda a promover uma alteração de paradigmas a fim de que os cidadãos acreditem que podem ter uma sociedade melhor, mais justa, mais solidária e mais progressiva, e a abstenção e o alheimento completo da participação democrática dos cidadãos ser afastado através de estímulos à sua participação na governação geral do país, na governação das próprias empresas, na governação do seu trabalho, em que eles são apenas, neste momento, são apenas comandados, mas devem ser eles próprios também os comandantes daquilo em que participam. Esperando que a esquerda proceda a esta reflexão e que proponha aos cidadãos, neste caso franceses, mas de uma maneira geral aos cidadãos do mundo, propostas alternativas às propostas clássicas, despedimos-nos com amizade. Até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal e que coloquem gosto.